Bom dia. Eu queria começar por saudar a realização deste festival sob o tema da cidade. Queria saudar também todos os congressistas, todos aqueles que de alguma forma participam nesta realização, e agradecer o convite que me dirigiram. O tema que proponho é o tempo na cidade, o tempo da cidade, que também poderia ser o tempo e o espaço da cidade, uma vez que tempo e espaço são variáveis interconectadas, variáveis que mutuamente se condicionam e provavelmente cada vez mais será assim. A cidade tem um tempo, é o tempo histórico das criações humanas complexas. Surge em determinados contextos geográficos, económicos, sociais e culturais. Na longa marcha da humanidade, a cidade é um fenómeno relativamente recente, não terá mais que 5.000 anos, que teve, no entanto, uma marcha avassaladora, sobretudo nas últimas décadas. A maioria da população vive hoje em cidades. Em algumas áreas do planeta, a concentração urbana é altíssima e o número de grandes cidades habitadas por um número de 5 ou mais milhões de pessoas está agora disseminadas por toda a Terra. Deste ponto de vista, a cidade apresenta-se como um fenómeno de um enorme dinamismo histórico, muito embora o destino de cada cidade, associando-se ao das regiões em que se inscreve, possa ter trajetórias ascendentes ou descendentes. As cidades são organismos vivos. O crescimento de cada uma em particular pode enfrentar desafios críticos. As cidades não são eternas. Pensar a cidade tem constituído um dos exercícios permanentes da história intelectual da humanidade. Como se garante o desempenho das funções que lhes são cometidas pela sociedade e pelo poder? Como se ergue do chão? Como se dispõe no território? Como se edifica uma cidade? Como se defende? Como se relaciona com o exterior? Como se governa? Como proporciona bem-estar, segurança, conforto aos que nela residem ou àqueles que a procuram? Como suscita convivência, admiração, prazer? Como capta e estimula o desejo de melhoria, a procura de inovação, a faculdade criadora nas artes, nas ciências e na filosofia? Como previne ameaças, antecipa riscos, combate crises? Como gera e aproveita oportunidades, compete com as suas concorrentes, partilha vantagens e estabelece alianças? Múltiplas disciplinas têm sido convocadas desde os gregos, aqueles que dedicaram a este tema as primeiras reflexões, procurando respostas a estas perguntas. De forma mais ou menos explícita, essas primeiras reflexões constituíram uma espécie de matriz comum, a que a partir do século XVI se apôs um nome: utopia. A utopia é a cidade ideal, a cidade perfeita, o paradigma orientador de todas as correções e transformações que importa introduzir na cidade imperfeita, a cidade real. A cidade é, assim, um lugar, e a utopia uma espécie de lugar sem existência. A palavra utopia foi cunhada por Thomas More, antepondo uma negativa u ao nome topos e acrescentando-lhe o sufixo ia, um qualificativo. A utopia é, pois, da ordem do imaginário. Cláudio Magri sugere que a utopia não é senão a outra face do desencanto, por vezes da perda. Sonhamos uma outra cidade sobre a cidade que temos. Sonhamos um outro tempo sobre o tempo que é o nosso. Como escreveu, a utopia é não nos submetermos às coisas tal como elas são e lutarmos pelo que elas deveriam ser. A utopia dá um sentido à cidade. Enquanto desenhamos a utopia, é a cidade lugar que escutamos.
com as suas dores e angústias, as suas promessas e apelos. A imperfeição da cidade não é um acontecimento fortuito, nem apenas o produto de crises e catástrofes. A imperfeição da cidade resulta da sua natureza, enquanto organismo que todos os dias se degrada e todos os dias necessita de cuidados, que todos os dias enfrenta os sentimentos de desencanto e perda dos seus cidadãos, aos quais é instado a responder com retificações ou com novas soluções. O crescimento urbano experimentado nas últimas décadas resulta de transformações na organização da produção sob o impacto de novas tecnologias. A aceleração desse movimento foi impulsionada pela globalização. A mudança ocasionou uma contração do espaço. O espaço encolheu-se. A distância entre paragens separadas por semanas ou meses diminuiu para dias ou horas. E as comunicações permitem acompanhar em tempo real acontecimentos de que no passado só teríamos notícia muito tempo depois. Grandes concentrações urbanas e massivas deslocações de população marcam a reconfiguração do espaço a que temos assistido. Essas mudanças não podiam deixar de ocasionar tensões novas sobre a cidade, pondo em causa os seus traços essenciais, aqueles que ao longo da história caracterizaram a cidade e que, do meu ponto de vista, são sobretudo dois: a aceitação da diversidade e a importância atribuída ao espaço público. Aristóteles, um dos primeiros grandes pensadores da cidade, faz na política uma apologia da diversidade. Uma cidade, escreveu ele, uma cidade é formada por diferentes tipos de indivíduos. Pessoas semelhantes não podem dar origem a uma cidade. Por isso, em tempo de guerra, Atenas dava guarida a tribos vindas do campo e tratava como exilados aqueles que demandavam a proteção da cidade. As cidades foram ensaiando e adotando mecanismos de integração que lhes permitissem lidar com a heterogeneidade cultural e social dos seus habitantes, quer permanentes, quer temporários. A forma como lidavam com a diversidade é um barómetro da qualidade de vida, da qualidade de vida urbana. O outro barómetro é a qualidade do espaço público, onde ele é vivo, cruza gerações, grupos sociais e proveniências culturais. A cidade partilha valores. Onde ele acolhe atividades diversificadas, significa que a cidade cria oportunidades, quer facilitar a inclusão. Na cidade em crescimento, nos nossos dias, esses barómetros dão sinais de alarme. A cidade dispersou-se, fragmentou-se. Cresce por anexação de novos espaços, que invade, mas não integra. O urbanismo deixou-se aprisionar pela especulação fundiária e pelas funções de consumo, produzindo, em vez de refriar e combater, a desigualdade social. Aumentaram os guetos, sobretudo nas grandes cidades. Há guetos de ricos e guetos de pobres, por vezes cercados, morados, simbolicamente ou mesmo fisicamente. As políticas urbanas tendem a privilegiar os centros das cidades, onde se concentram os negócios, a habitação cara, onde se faz o acolhimento dos visitantes com mais posses. Os habitantes das periferias, pelo contrário, não têm acesso ao coração da cidade, onde está concentrada a riqueza. A diferença de qualidade de vida no centro e nas periferias mais ou menos degradadas é flagrante. Nos transportes públicos, nos espaços públicos, nos equipamentos coletivos, nos serviços. A cidade não é hoje uma peça central da integração social. Pelo contrário, é uma peça de desigualdade, do preconceito e da fratura. A cidade da segregação não facilita, antes cria obstáculos à permeabilidade social. Não é capaz de promover a integração de quem chega de fora,
dos campos, de outras paragens, de outras nações, de outros continentes. Além de empurrar a diversidade para a exclusão e o espaço público para a privatização ou para a homogeneização, a cidade atual promoveu a multiplicação daquilo a que Marc Augé designou por não-lugares. O lugar deslocado, o hors-lieu, por oposição ao lugar localizado no espaço e no tempo, ou seja, por oposição a lugar relacional, identitário e histórico. O não-lugar não é um lugar imaginário, é um lugar cujos tempos específicos foram apagados, situando-se numa espécie de eterno presente. É ahistórico. Os não-lugares são espaços que correspondem a necessidades de mobilidade, de trânsito, de distribuição e consumo e de lazer. São equipamentos de utilização provisória, como campos de refugiados ou bairros de barracas. São aeroportos, estações de serviço, parques urbanos e de lazer, unidades hoteleiras pertencentes a grandes cadeias de hotéis, grandes superfícies comerciais, grandes armazéns de distribuição. Precisamos de regressar à cidade do tempo, à cidade das temporalidades e, por isso, à cidade dos lugares. Para a cidade dos lugares, o tempo é um valor e as pessoas uma prioridade. Há que recuperar o tema da cidade aberta e colocar um desafio ético à política de cidade, como fez Richard Sennett no seu recente livro Ética para as Cidades. Deve a política de cidade representar e gerir a cidade tal como existe ou procurar mudá-la? Defendamos a autenticidade local, que até pode ser compatibilizada com algum exotismo. A cidade favorece o contacto, tem de evitar o risco do isolamento. O ponto de encontro é um dispositivo fundamental da cidade. A cidade é fluxo, mas é também imobilidade, pausa. Precisamos de espaço e de tempo para a troca de informações, o comentário, o reconhecimento pessoal. Podem ser espaços mais ou menos convencionais, mas não podem ser espaços estereotipados. A cidade tem de criar e manter as suas atmosferas de confluência, de coexistência e de compromisso, de coabitação, afinal. A diversidade é um valor e não uma ameaça. Espaços públicos são espaços que não pertencem a ninguém em particular, mas de que todos se podem e devem sentir proprietários. De facto, são mais usufrutuários que proprietários, mas o conhecimento da topografia do lugar permite a cada um dos que a frequentam chamá-lo a si próprio. São lugares de equilíbrios delicados ou mesmo frágeis. Têm de ser encarados como abrigos temporários e não como lugares de ninguém, repetitivos e replicados. Feitos a pensar nos ritmos cotidianos, semanais, nas modulações resultantes da mudança de estação ou dos hábitos e gostos, das diferenças de gerações e de aptidões físicas dos utilizadores. Espaços amigáveis que suscitem a proximidade e a interação. Nem todas as relações humanas têm de ser fortes e profundas. Os pontos de encontro também devem abranger as relações superficiais. Espaços propícios à lentidão. Pierre Sansot propõe que recuperemos noções mal afamadas, como o lento, o retardatário. Colocou-se ao lento a ideia de que é inábil, pesado, pouco caloroso. Exaltamos os magros, expeditos, que triunfam no cálculo mental e na destreza. Sansot pretende objetar a que a vontade funcione como um acelerador da duração. Advoga em contrapartida que devemos aumentar a nossa sabedoria, ou seja, a nossa capacidade para acolher o acontecimento. É essa disponibilidade individual que designa por lentidão. Não é um traço de caráter, é uma escolha de vida. Não é a marca de um espírito desprovido de agilidade ou de um temperamento fleumático. É a opção de alguém que quer dar ao tempo
todas as oportunidades. A lentidão está no deixar-nos guiar pelos nossos passos, apreciar uma paisagem, por exemplo. Está no colocarmos em situação de ouvir alguém a quem damos crédito. E está no sonho, nessa espécie de consciência crepuscular que nos mantém alerta. Está na espera, que é uma espécie de forma de chegar o horizonte o mais longe possível. Está na amplitude da nossa vida interior. Está na escrita, que permite que essa vida interior se revele, em vez de se gastar ingloriamente. Está no vinho que saboreamos em vez de bebermos. Está na ciência da medida justa. Está na ternura, no respeito, na graça. Em todas estas experiências, a lentidão não significa a incapacidade de adotar uma cadência rápida. Significa que não queremos acelerar o tempo, nem sermos empurrados por ele, mas que queremos aumentar a nossa capacidade de acolher o mundo e de não nos esquecermos no caminho da nossa fragilidade, nem prescindir da nossa liberdade. A vida é uma oportunidade e não há segunda. Quando falamos de ética para a cidade, de tempo para a cidade, estamos a falar também da democracia. Ambas são lentas por definição e ambas ameaçadas pelo frenesim e pela vertigem. A cidade é um lugar, não pode ser um não lugar. A democracia não é só falar, é sobretudo escutar. Muito obrigado.